Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Eu não sei se você concorda comigo, mas nós tivemos um final de semana com um clima agradável, mas com uma movimentação estranha na cidade. Tudo isso porque a partir de hoje nós vamos ter aí um toque de recolher mais cedo, né? E isso vai até o final do mês, do dia 15 até o final deste mês, que já foi decretado pelo governo do estado. Nós estamos na fase vermelha. E traz um comportamento diferente a todas as pessoas, principalmente o fechamento da praia, de alguns dos comércios, ou seja, isso tudo nos deixa muito aflito, apesar do alerta ou dos alertas de vários médicos infectologistas com relação ao cuidado nesta segunda quinzena do mês de março. Nós tivemos conversando já com alguns desses profissionais da área da saúde, entre eles o doutor Marcos Caseiro, médico infectologista que participou sexta-feira no Hora Geral. Independente do momento que nós estamos passando, eu acredito na necessidade de termos conscientização e cautela para conseguirmos passar por este momento tão difícil. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral não poderia ser diferente. Atenção, atenção, a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua. E no estado de São Paulo, os nossos amigos da melhor idade, idosos, eles estão tendo aí a preferência. Isso significa que se você é idoso, e é claro, né, se você está preocupado no combate à Covid-19, e todos nós estamos, começou no dia de hoje a vacinação para idosos com mais de 75 anos em toda a Baixada. Guarujá já havia antecipado a vacinação para essa faixa no último dia 8 de março, agora o Dia Internacional da Mulher. Portanto, passa a vacinar o público de idade a partir de 73 anos no dia de hoje. Santos, Guarujá e São Vicente também vão contar com o serviço de drive-thru para aplicação de doses. Lembrando que para receber a vacina é necessário estar com um documento com foto e comprovante de residência. São documentos básicos que você precisa ter, porque você terá um comprovante, né? Uma carteira de vacinação, um carimbo, porque vai ter daqui a alguns meses a segunda dose e é importante você estar documentado, ou melhor, só através da sua documentação é que você vai conseguir ser vacinado, tá certo? Bom, ainda falando sobre vacina, né? Chegou no dia de hoje um lote significativo de vacinas. Isso aconteceu em São Paulo, como você tem as imagens, né? E isso nos dá um pouco mais de tranquilidade, não totalmente, mas um pouco mais, porque em São Paulo entrega mais de 3 milhões de doses do Coronavac. O governo de São Paulo entregou no dia de hoje o maior lote da vacina ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Ao todo, 20,6 milhões de doses já foram repassadas desde o início do acordo de distribuição firmado em 17 de janeiro. A remessa enviada no dia de hoje é de 3,3 milhões de doses prontas para aplicação. Douglas, isso é importante? Lógico que é importante. O que às vezes a população não entende é que um lote como esse não se fabrica do dia para a noite. Há necessidade de todo o processamento, do insumo, né? De ter aí a fábrica praticamente trabalhando 24 horas para poder atender a demanda, não só do Brasil, mas também de outros países. Nós estamos falando do Brasil porque é o país onde nós moramos. Aí está a bandeira do Brasil, está ali a vacina do Brasil. Vamos torcer que, volto a repetir, não só a Coronavac, mas outras vacinas possam chegar o mais rápido possível e estar atendendo a população brasileira, tá certo? Este é o Hora Geral. Informação para você é prioridade aqui. Vamos lá, meu amigo Celso Vernizzi, eu quero saber como vai ser a previsão do tempo para amanhã, porque hoje esquentou, hein, Celso? Boa noite, Celso. Olá, Douglas. Olá, Hora Geral. Boa noite, gente. A situação do tempo continua tudo igual. Tem algumas nuvens que de vez em quando vêm com maior intensidade do mar em direção ao litoral,
por causa de uma área de baixa pressão que está no Oceano Atlântico. Tem muitas nuvens no oceano e elas vêm de vez em quando para o litoral. Mesmo assim, o tempo fica bom na maior parte do dia, com nuvens variando, e à tarde essas nuvens ficam escuras, ameaçadoras, porque aquece. 30, 31, 32 graus de máxima nas cidades do litoral, dá nuvens escuras durante a tarde, porque tem umidade também, e aí vem aquelas chuvas isoladas, que acontecem num lugar, não acontecem em outro. Vai continuar tudo igual amanhã. Temperaturas elevadas, 30 graus a 32 nas cidades do litoral, chuvas isoladas à tarde, baixa pressão continua no Oceano Atlântico, mandando umidade e nuvens para o continente. Grande abraço, uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernice, o homem do tempo. Nós estamos praticamente no finalzinho do verão, mas o próprio Celso já tinha comentado aqui no Hora Geral que essas temperaturas continuarão altas, né, mesmo após o verão, que vai acontecer no próximo dia 21. Este é o Hora Geral, muita informação para você. Olha, interatividade, atenção, atenção. Você que está participando do 981 70 14 34, é fundamental a sua participação aqui no Hora Geral. Não importa a cidade, o importante é que você interaja, que você participe do Hora Geral. Bom, amigos, apesar da pandemia, eu quero conversar com você um tema importante, que é a dengue. E a dengue está trazendo problemas gravíssimos à população da nossa Baixada. Esse é um pneu, essa aí é uma caixa d'água. Por exemplo, são locais fáceis de se criar um mosquito Aedes aegypti. E não podemos esquecer que em São Vicente, 2 pessoas já morreram de dengue. É isso mesmo. Em plena essa pandemia de Covid-19, parte das cidades da Baixada vive também uma nova epidemia de dengue. Isso tudo nesse primeiro trimestre de 2021, ou seja, janeiro, fevereiro e março. Somando as 9 cidades da região, ouçam, 1.030 casos registrados. São Vicente registrou 2 mortes pela doença, a última de um adolescente de 16 anos com dengue hemorrágica. Olha só, sabe o que eu fico imaginando, amigos? Falta uma responsabilidade nossa, sim. Nós temos que ser um pouco humildes, né? E ter que arregaçar as mangas e participar do combate à dengue, por exemplo. Fale com o seu vizinho, veja na sua casa. Eu, quando entrevistava a coordenadora do controle de endemias aqui do Guarujá, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: a dengue mata? Ela foi enfática, mata. E eu acabei de registrar, amigos, 2 pessoas já vieram a falecer em São Vicente por causa da dengue. Então, a responsabilidade é de todos nós. Sabe aquele deputado do Rio, o Daniel Silveira, que criticou, xingou o STF e o ministro Alexandre de Moraes pediu a sua prisão? Tem novidades nesse caso. Olha ele aí, tem novidades. Ele vai cumprir uma prisão domiciliar. Ô Douglas, o que significa uma prisão domiciliar? Bom, ele está preso desde o dia 16 de fevereiro, né? Ele foi solto no dia de ontem para cumprir a sua pena em casa, com tornozeleira eletrônica. O parlamentar saiu da prisão após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O ministro negou o pedido de liberdade provisória feito pela defesa do parlamentar e estabeleceu uma série de restrições ao deputado. Ele só poderá exercer o seu mandato na Câmara de forma remota, ou seja, não poderá deixar a sua residência. Está proibido de receber visitas sem prévia autorização judicial e de ter contato com os investigados nos inquéritos dos atos antidemocráticos e também das fake news. Olha, amigos, eu poderia aqui ficar um bom tempo discutindo a decepção que nós temos com o STF, por exemplo. O fato, né, do deputado estar preso e agora de uma forma, de maneira domiciliar e usando tornozeleira eletrônica, né? E isso faz com que, eu não vou sair aqui na defesa dele, que traficantes perigosos conseguiram aí fugir literalmente, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis e eu creio na justiça de Deus, mas nós brasileiros não podemos ficar só de braços cruzados. Alguma coisa precisa ser feita. Rápido intervalo comercial, na sequência tem muito mais com Hora
Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo o que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Bom, já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e eu vou conversar agora com a vice-prefeita do Guarujá, doutora Adriana Machado. Doutora Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite, Douglas, tudo bem? Bom, antes de mais nada, parabéns, felicidades, né? Fiquei sabendo que a vice-prefeita hoje está completando mais um ano de vida e tem uma boa desculpa para não ter me convidado, para evitar aglomeração, é isso, vice-prefeita? Exatamente. Eu sou uma pessoa que adoro festa, né? Mas esse ano vai ser um aniversário xoxo, né? Apesar de estar fazendo meio século. Então, vamos deixar para comemorar o ano que vem. Esse ano não podemos fazer festa com ninguém, nem com família. Não vai ter nada aqui na minha casa, zero. Comemoração zero. Bom, vice-prefeita Adriana Machado, obrigado por atender o Hora Geral. Muito rapidamente, Guarujá praticamente saiu na frente. Eu acho que já os idosos com 73 anos já estão recebendo a vacina, né? Por que o avanço com relação a esse calendário? Então, a gente está conseguindo, Douglas, fazer uma boa administração das doses que a gente está recebendo, com controle muito rigoroso em termos da população. Então, a gente está conseguindo, você vê que todas as faixas etárias que são estabelecidas pelo Plano Nacional de Imunização, a gente está antecipando 1, 2 dias exatamente por conta desse controle, que é a grande intenção, é que a população seja vacinada o máximo que a gente conseguir, e por conta disso a gente está tendo esse controle rigoroso nas populações que a gente são determinadas pelo Plano Nacional de Imunização, que são as populações prioritárias, né, em termos de faixa etária, dos profissionais de saúde, o que foi determinado pelo Plano Nacional. Que gostaríamos muito de vacinar logo todo mundo, mas a gente tem um quantitativo que limita isso, e por conta disso a gente está seguindo rigorosamente esses critérios. Então, Perfeito. Sabendo da nossa população que a gente tem em cada faixa etária, a gente está conseguindo fazer essa disponibilização um pouco mais cedo que algumas outras cidades. Perfeito. Um outro aspecto também, a vice-prefeita do Guarujá, a doutora Adriana Machado, conversando no Hora Geral, as aulas estão suspensas, mas o fornecimento das cestas para os alunos da rede municipal, isso está ocorrendo naturalmente? Naturalmente, como foi mantido durante todo o ano de 2020, né, que a gente também manteve essa alimentação dos alunos, que a gente entende que muitos alunos também precisam disso para continuar os seus estudos em casa. Então, está tudo normalmente mantendo. Os nossos 13 polos de distribuição de alimentos estão funcionando normalmente. Inclusive, a gente está com medidas rigorosas de higiene também nesses polos. Não sei se você ficou sabendo, mas tivemos essa semana 2 colaborações do Exército da Aeronáutica, o Exército fazendo a desinfecção dos nossos próprios da saúde, e a Aeronáutica está iniciando a desinfecção dos nossos próprios da educação. Uma parceria junto com as Forças Armadas que tem sido muito importante para a gente continuar nesse processo aí. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta de telespectador, porque muita gente, eu ouço isso, acredito que a vice-prefeita também. Para que interditar as praias? Responda, por favor. Então, porque infelizmente as pessoas não entenderam que estamos numa pandemia e as aglomerações continuam acontecendo. As pessoas entendem. Praia é um lugar de relax, né? É um lugar de descontração. Então é a hora que a pessoa vai lá, senta para beber, tira a máscara, aglomera debaixo de um guarda-sol e vira um foco. Infelizmente, se a gente não tivesse tendo os números que a gente está tendo, o qual aumentou tão significativamente esse final de semana, a gente talvez não tivesse tomado essa decisão, mas isso é uma decisão a nível de baixada, de região metropolitana, porque infelizmente as praias são os atrativos para que o nosso turista venha e que
infelizmente, provoca aglomerações e vamos ter que fechar. É com muito pesar, é com muita tristeza. Olha as praias lindas que a gente tem, mas as pessoas não respeitam. É assim, liberamos para essa semana para esporte individual, não colocar guarda-sol e não colocar, recomendamos, né? E não colocar cadeiras. As pessoas estavam ontem com cadeira e guarda-sol. Então, infelizmente, vamos ter que fechar. Tem um aspecto... É uma determinação do, Sim, do governo do estado, e que a gente da precisa fase, seguir. né? Fase vermelha. Isso, estamos na fase vermelha caminhando para uma fase roxa. Doutora Adriana Machado, tem um aspecto, não sei se eu estou bem com relação aos números, vamos lá. O hospital de campanha do Guarujá, eu diria que foi um dos melhores que já foi montado no ano passado, em plena pandemia que nós ainda estamos. E eu me lembro de ter conversado com o prefeito na época, Walter Suman, eu falei, prefeito, e depois desse hospital de campanha? Ele falou que todos os equipamentos, acessórios, ficarão no município. E parece que isso fez com que o município conseguisse aumentar em 40 leitos hospitalares por causa desse hospital de campanha. Isso dá uma tranquilidade para o morador da Ilha de Santo Amaro? Sim, eu posso falar que o Guarujá nunca teve mais do que 50% de vagas de ocupação dos leitos, nem na época, a hora da pandemia, quando a gente estava com o hospital de campanha, que chegamos aí no máximo aí 55, 60, não passou disso. O hospital de campanha veio no momento oportuno, onde ele teria que vir, programado para ficar 3 meses, que foi o que a grande maioria dos municípios fizeram por conta do pico que se falava do Covid naquela época, e depois ele teve que ser desativado porque tinha um dinheiro para aquele período, um contrato para aquele período, e que ele cumpriu a sua função, bravamente ele cumpriu a sua função, com o apoio do Ministério Público, com tudo que tinha que acontecer. Ficamos, inclusive, já no finalzinho dele, os últimos 10 dias, 7 dias, já com vagas um pouco ociosas até, tipo assim, já tinha mais vaga do que necessário, menos pacientes. Então, começava a ficar até custoso manter aquilo se a gente não tinha paciente para ingressar naqueles leitos. Perfeito. Nesse par e passo, a gente começou a criar os leitos, que foi do Panda Rodoviário, onde criamos lá 30 leitos, né? 16 de semi-intensivo e 14 de UTI, mais 14 leitos de internação junto com as tendas, né? Então, isso foi uma coisa que a gente fez e que tem um contrato vigente até agora, dia 30 de março, que depois vamos trabalhar com a municipalidade ali agora. Você sabe que agora, essa semana, a gente também estamos em intervenção no Panda Rodoviário, mas o serviço está sendo mantido. E criamos esses leitos. Fora isso, a Hospital Santa Amaro criou 10 leitos de UTI durante esse processo também, então a gente criou esses leitos, e agora, hoje, inauguramos mais 10 leitos de UTI no Hospital Santa Amaro e mais 10 de enfermaria. Estamos criando mais 20 leitos no CAPS AD para média e baixa complexidade desses pacientes Covid que devem ser inaugurados essa semana também. Porque, Douglas, isso não é talvez um privilégio do Guarujá. Isso está acontecendo a nível de Brasil, a nível de mundo, essa segunda onda. Ninguém talvez esperasse que fosse assim, com essa variante que está aí, que não se sabe direito se é ela ou se não é. Mas a verdade é que ontem pontuamos aí 79% de ocupação de leitos, 100% de enfermaria, 60% de UTI. Então isso deixa muito preocupados e tomamos ações para isso. Então hoje queremos mais 10 leitos de UTI, com 10 de enfermaria e mais os do CAPS que vão ser inaugurados essa semana. Bom, como você pode observar, a vice-prefeita do Guarujá, Adriana Machado, está antenada com os assuntos do Guarujá. Doutora, eu ia fazer essa pergunta para o prefeito Walter Suman, mas eu sei que ele está num compromisso, né? Mas eu tenho a certeza que é o momento da senhora como vice-prefeita até dar um resumo para a população do Guarujá. O prefeito, no primeiro mandato, conseguiu aí enfrentar um grande problema no transporte coletivo, tirando uma empresa que dava muita dor de cabeça, que era a Translitoral. Hoje tem uma nova empresa. E agora, no seu segundo mandato, eu diria que a primeira iniciativa que ele teve foi ouvir a população a respeito da Provida, que tinha muitas reclamações. Essa intervenção vai durar quanto tempo? E, de fato, foi a população quem reclamou com relação ao péssimo serviço da Provida? Na verdade, a comissão interventora foi criada na terça-feira, com um apontamento do Ministério Público, né, da promotoria do Ministério Público, que veio apontando várias denúncias e irregularidades que estavam acontecendo. Uma comissão foi fazer algumas visitas técnicas em loco e identificar esses problemas junto com essa denúncia que o Ministério fez, e por conta disso a Prefeitura fez a intervenção. A intervenção tem um prazo de 180 dias para apurar todas essas denúncias. E a partir de agora, a Prefeitura gere esses contratos da Provida, né, onde tinha assistência à Provida, para que a população
não tenha desassistência, e a partir daí, fatos apurados vão ter a possibilidade de ou retornar ou que não, ou ao mesmo tempo criar um novo chamamento para uma nova OS, ou a partir daí, se a prefeitura entender que ela pode ficar mais tempo, 180 dias é um prazo limite, mas com possibilidade de renovação ou até de prorrogação, dependendo do que for apurado ou não. É muito prematuro a gente falar das coisas ainda, porque isso aconteceu no último dia 11, hoje é dia 15, a gente tem um prazo legal para cumprir de ritos, né? De solicitar a empresa, fazer notificações, pedir os contratos, ver o que estava acontecendo, para que a gente tome pé realmente da situação. Eu só peço à população que tenha um pouco de paciência, porque estamos fazendo uma intervenção em meio a uma pandemia, mas o Ministério Público, junto com a comissão de intervenção, com a comitê que fazia essa vistoria, achou isso necessário e como a gente não tem medo de enfrentamento, estamos enfrentando mais essa batalha no meio de um processo muito grande. Desde já agradecendo a presença da vice-prefeita Adriana Machado, mas um comunicado final que é importante, um alerta sobre a dengue. A pergunta é importante: a dengue mata, doutora Adriana? A dengue mata e, infelizmente, a chikungunya deixa muitas sequelas. A gente não pode baixar a guarda em relação a isso. Cuidar do seu jardim, cuidar das plantas. A partir de amanhã, algumas ações vão ser feitas, que estão sendo feitas sempre, mas vamos fazer um intensivão amanhã em alguns bairros que a gente está tendo mais notificações de dengue, junto com a vigilância, fazendo o Fumacê, né, que está inclusive publicizado nas redes sociais, e a CEURB junto para fazer a limpeza também de praças e podas, para que a gente consiga ao máximo fazer com que esse mosquito circule o mínimo possível. Estamos no meio de uma epidemia junto com uma pandemia, quase assim, né? Uma pandemia de dengue, e uma pandemia de coronavírus e quase uma endemia de dengue. O índice larvário do Guarujá está muito alto e a gente precisa que as pessoas se conscientizem e façam a parte delas. Os nossos, inclusive, uma das coisas, Douglas, que está deixando os prontos atendimentos muito cheios, não é só o Covid, é a dengue. Como os sintomas no começo muito parecidos, febre, dor no corpo, mal-estar, então muitas vezes o diagnóstico demora um pouco para a gente diferenciar, porque como todos eles, precisa de um prazo de 3, 4, 5 dias para a gente fazer uma sorologia e fechar um diagnóstico. Então, por conta disso, a gente pede que a população se conscientize e faça a parte dela, e a gente está fazendo a nossa. Perfeito. A gestão vem cada dia incansavelmente fazendo isso. Muito obrigada pela pergunta, eu acho que é muito pertinente nesse momento agora. Eu quero mais uma vez agradecer a presença sempre imediata da doutora Adriana Machado, vice-prefeita do Guarujá, e que hoje está completando mais um ano de vida. E eu vou guardar essa comemoração com um bolo para o ano que vem. Pode ser? Que aniversário! Opa, que aniversário! O prefeito falou assim, é mulher pular esse ano, vamos comemorar só ano que vem. É melhor pular. Aí eu não fico mais velha esse ano e te pula pro ano que vem, né? Olha, como eu sempre termino o programa, eu vou antecipar. Ó, um abraço forte para a senhora. Obrigada, Douglas. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado. Amém, amém. Tchau. Nós conversamos com a vice-prefeita do Guarujá, doutora Adriana Machado, aqui no Hora Geral. Hoje também nós temos uma data importante. Hoje é o dia do Direito do Consumidor. E eu vou conversar com meu amigo Rafael Quaresma, ele que por muitos anos ficou à frente do Procon Santos e é um advogado, especialista no direito do consumidor. Meu amigo Rafael Quaresma, boa noite. Eu queria que você explicasse para o nosso público telespectador internauta a importância da data e o que nós temos a comemorar. Olá, meu grande amigo Douglas Gonçalves, a todos aqui que nos assistem no Hora Geral, é sempre uma alegria muito grande falar com vocês, ainda mais uma data tão especial como essa, em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor. Mas já adiantando aqui o que você colocou, Douglas, será que a gente tem algo a comemorar? Será que os consumidores têm mesmo algo a ser prestigiado e comemorado nesse dia 15 de março? Olha, eu destacaria aqui, né, e falaria com você sobre o impacto e os reflexos que a pandemia vem gerando nas relações jurídicas como um todo e, obviamente, isso não é diferente, infelizmente, nas relações jurídicas de consumo. Não há dúvida de que houve esse impacto de forma muito severa para os consumidores e também para os fornecedores. E tivemos, inclusive, algumas leis que saíram do forno ano passado
para tentar regular, disciplinar, encontrar uma solução para alguns temas, né? Como, por exemplo, as passagens aéreas, os espetáculos, não é? O entretenimento ali de um modo geral, tudo isso foi trabalhado. Agora, as leis não prestigiaram, por exemplo, o direito de escolha do consumidor. Não é? A da passagem aérea, sim, mas aí acaba colocando nas costas do consumidor e na conta ao consumidor o pagamento de multa pela devolução do valor, né, para aquele consumidor que pede a devolução da quantia porque ele não vai mais voar, não vai mais utilizar aquele serviço. Já a dos eventos sequer permite ao consumidor esse direito de escolha, que é um direito fundamental, que foi inclusive consagrado e reconhecido também em um 15 de março, mas 15 de março lá de 1962. Então, nesses direitos fundamentais, segurança, informação, escolha e o direito de ser ouvido, em tempos de pandemia, me parece, eles precisam ser mais exercitados, não é? Melhor trabalhados aqui. E eu aproveito para fechar essa fala contigo, Douglas, falando sobre o direito a ser ouvido, aqui o direito do consumidor ser ouvido. Vamos pensar o seguinte, num momento tão desafiador como esse, ouvir o consumidor, que está longe de significar concordar com o consumidor, não é? Consentir ali com o que ele coloca, mas ouvir o consumidor pode ajudar o fornecedor a encontrar essa solução, ou fazer com que eles, conjuntamente, consumidor e fornecedor, busquem, encontrem essa alternativa. Eu não tenho dúvida de que exercitar a via do diálogo, pavimentar essa possibilidade agora com a pandemia, sem dúvida vai gerar bons frutos para as relações de consumo de um modo geral. E aí quando eu falo isso para o consumidor, Douglas, eu estou falando também para o comerciante, para o fornecedor. Hoje o fornecedor que respeita o seu consumidor, que ouve o seu consumidor, garante estes direitos a ele, está garantindo em última análise estes direitos para o funcionamento do seu negócio. Então, eu espero que nós possamos comemorar o dia 15 de março e, nas edições futuras, um resultado positivo de tudo isso que nós estamos passando. Grande abraço, Douglas, a você, aos amigos do Hora Geral e até a próxima. Tchau! Perfeito! Obrigado, meu amigo Rafael Quaresma, grande figura, um beijo para as filhas, as duas meninas lindas. E nós chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Claro, amanhã tem mais, sempre com muita informação para você. Um abraço assim, ó, um abraço forte. Tchau, tchau, até amanhã. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.